Nós vamos continuar no caso Apolo. A Polícia Civil informou que vai investigar a morte do animal. O Bruno Protásio está ao vivo agora com a presidente da Comissão de Bem-Estar Animal da OAB aqui em Alagoas, que também está acompanhando esse caso. Bruno, é uma situação muito complicada, porque eu lembro que durante muito tempo as pessoas tinham, inclusive, até essa mania de dizer assim, não deixa o centro de zoonose na época, né? Não deixa o CCZ pegar não, que se pegar mata. Não leva o gato para lá, não leva o cachorro. Lembra disso? E durante muito tempo foi desmistificado isso, que eles faziam cuidado e muito mais. O que eu quero saber da presidente, e você está aí, logicamente, para que ela possa esclarecer, é que me parece que há procedimentos e protocolos que, para se fazer eutanásia, você precisa esperar pelo menos 72 horas, 3 dias, enfim, para entender se o cachorro tem alguma doença grave que pode causar problemas, ou que ele é terminal, ou qualquer outra coisa. Eu queria entender isso. O que é que aconteceu? O que é que a OAB está nesse caso? O que é que ela entendeu até esse momento, Bruno? Perfeito, Wilson. A gente vai saber a partir de agora como vai ser esse procedimento da OAB. Lembrando que a Polícia Civil já confirmou que vai iniciar as investigações. O boletim de ocorrência já foi feito, então a polícia também entra no caso para investigar todas as informações, colher todos os detalhes sobre esta situação também. A delegada Giovânia Falcão é que vai ficar à frente das investigações. E nós estamos aqui com a Adriana Alves, que é presidente da Comissão de Bem-Estar Animal da OAB, que vai falar para a gente exatamente como é que vai funcionar esse papel da OAB e da comissão. Adriana, boa tarde. Como vai ser feito? Boa tarde a todos. Nós vamos dar um acompanhamento institucional, né, que a OAB sufraga à sociedade civil, em especial aos tutores do Apolo. O que é que nós iremos fazer? Iremos acompanhar o inquérito policial, né, porque já existe um boletim de ocorrência devidamente registrado, como também iremos encaminhar um ofício ao Ministério Público Estadual de Alagoas, através do seu núcleo de meio ambiente, solicitando providências e que solicite também esclarecimentos à unidade de vigilância sanitária, unidade de vigilância de zoonoses, no sentido de que há um descumprimento do termo de ajustamento de conduta que foi firmado, cujo interessado, quem requereu foi a OAB, em 2013. E de lá para cá nós estamos fazendo acompanhamento. Uma das primeiras cláusulas é exatamente a não eutanásia de animais sadios, né? Então há de existir flagrante sofrimento. Foi o que exatamente eu não vi o animal, mas ao que se constata é que não houve essa cuidade, né? Então nós vamos solicitar do Ministério Público, que é quem é o titular desse ajustamento de conduta, para que ele então requeira os esclarecimentos devidos. Essa informação é importante sobre o termo de ajustamento de conduta que já existe há 10 anos em relação à eutanásia. Até foi um questionamento feito agora pelo nosso apresentador também, Wilson Júnior, quando estava chamando a gente, em relação a um procedimento como esse. Ele deve seguir parâmetros, padrões, deve ser respeitado um período, ele até citou 72 horas. Existem regras para que esse procedimento seja aplicado? Nós temos aqui o ajustamento de conduta, mas nós temos uma lei federal de 2001, recente, onde há uma proibição clara de eliminação de animais, ou seja, que os animais eles sejam eutanasiados de acordo com as determinações do Conselho Federal de Medicina Veterinária. O Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele tem um checklist, né, exatamente destacando a questão do não sofrimento e da necessidade, de forma acurada pelo médico veterinário que vai realizar, que faça as devidas análises se realmente há necessidade de eutanasiar o animal ou não, porque não é mais admitido eliminação de animais pelo Centro de Controle de Zoonose, abrigos, ou seja lá o que for, até pelo médico veterinário particular, por um motivo vil. Então, assim, nós entendemos que um animal que foi capturado numa sexta-feira, véspera de carnaval,
que foi submetido a uma análise, uma anamnese, mas que em menos de 24 horas ele foi eutanasiado, não quero pecar, mas aos meus olhos é um extermínio. Então, quem vai dizer o que efetivamente aconteceu tecnicamente é a Polícia Civil de Alagoas, que é a autoridade competente para dar seguimento aos esclarecimentos necessários e dar as respostas que a sociedade civil precisa, em especial os tutores do animal. Porque chama atenção o tempo, como foi muito rápido para a prática da eutanásia, né, para esse procedimento. Então, nesse caso, é necessário uma avaliação, é necessário um laudo médico que aponte, um documento, por exemplo, que é a necessidade de aquele animal passar por esse procedimento, seja porque está numa situação, uma condição de sofrimento, um quadro irreversível. Tudo isso precisa ser documentado também? Há necessidade de laudificação desse caso e de qualquer caso, não é? O médico veterinário, ele deve assinar inclusive colocar no prontuário daquele animal que foi eutanasiado o motivo, e de forma bem minuciosa. Ele tem que dizer o porquê, porque ele assume aquele procedimento como responsabilidade profissional dele. Muito estranha, porque ao que nós víamos acompanhando de um certo tempo atrás, isso não era uma prática. Nós temos conhecimento de animais que estão na UVZ há bastante tempo, né? Tanto que eles têm uma capacidade de 60 animais e me parece que excederam um pouco. Eles estão com quase 100 animais. Eu não quero pecar, mas como é que você tem 60 animais para domiciliar e você elimina um em menos de 24 horas? Nós não entendemos. Então, assim, quando há uma dificuldade ou quando há um caso mais complexo, que este caso é um caso complexo, porque aos olhos mortais nós não vemos motivo para a eliminação, a eutanásia, então se faz um corpo médico, 2 ou 3 médicos veterinários assinam aquele relatório, assinam aquele laudo, aquela laudificação. E eu creio que isso não deve ter acontecido, porque o tempo não dava, né? Então, foi determinado, o VZ tem um médico veterinário responsável técnico e deve ter partido do veterinário que fez ou do responsável técnico. Nós não sabemos, precisamos de esclarecimentos. E, neste caso, o procedimento correto seria realmente recolher o animal, né, levar até a sede e lá fazer todos os procedimentos necessários, acolhê-lo, quem sabe até procurar saber se esse era um animal perdido. Seria o procedimento correto? Nós sabemos da dificuldade da UVZ, porque nós já viemos acompanhando há um certo tempo, certo? Agora, temos consciência que lá não é um mar de rosas e também não tem insumos suficientes, porque não, o poder tem uma verba mínima, né, que é dividida com a rábica. Então, assim, mas isso não justifica a eliminação. Então, teria que receber esse animal, ver dentro das possibilidades dele, isolar o animal pelo menos por 24 horas. Ver se aquele animal, ele reagia, porque ele disse que ele chegou lá prostrado. Prostrado, um idoso, se constata pelos dentes, né? Pela questão física do animal, que ele é um idoso. Então, assim, aguardar ele se recuperar, para então analisar a questão clínica, médico-veterinária, da situação desse animal. Até porque esse animal, ele apresentava um estado corpóreo, uma condição corpórea excelente, ou seja, ele estava com sobrepeso. Ele era um idoso, mas tinha sobrepeso. Se ele tinha marcas na pele, ele tinha porque ele passou horas e horas nas ruas e era um cão domiciliado. Então, fatalmente, em poucas horas, ele vai se debilitar. E não houve esse cuidado, não houve esse direcionamento. Daí, o animal foi eliminado. Adriana, muito obrigado pelas informações importantes também nesse trabalho que a OAB vai conduzir daqui para frente, acompanhando a Polícia Civil durante essa investigação. E a gente segue também acompanhando todo o desdobramento deste caso, que deve ter mais novidades conforme o trabalho agora também da polícia na realização desse inquérito em toda a investigação. Volto com você, Wilson.
Muito bem, Bruno, muito obrigado pela sua participação. Obrigado também à Adriana, que é a presidente da Comissão de Bem-Estar Animal da OAB Alagoas, que também está acompanhando de perto o caso e agora é aguardar a investigação da polícia e o laudo de outro veterinário para saber, porque ele era bem cuidado. O dono, o tutor do Apolo, tá? Esses ferimentos aqui foi quando ele foi encontrado perambulando, o portão do Júnior estava com problema e aí o Apolo acabou forçando e conseguiu fugir e saiu desesperado, né? Enfim, e aí o que acontece? O corpo os bombeiros encontraram esse cão debilitado e percebeu que era um cão grande, que é um cão, o Vamarande é um cão grande, né? E ele estava debilitado, desidratado, com marcas de ferimento, talvez até do sol, ou de algumas pessoas talvez possam ter batido nele, ou ter se machucado, ter passado em algum lugar. É um cão que vivia dentro de casa, não conhece os perigos das ruas, não é? Por muito pouco não foi atropelado, enfim. E aí os bombeiros, ao ver a situação do cãozinho, colocaram água, tentaram ajudá-lo, colocaram na sombra. E aí ligaram para o VZ para que o VZ pudesse recolher, que é o que tem que ser feito nesse momento. E aí o VZ, como disse a própria doutora Adriana, que é a presidente da Comissão de Bem-Estar Animal da OAB, que pediria recolher o cão, isolá-lo e aí, a partir daí, sim, perceber, claro que ele é um cão já idoso e estava debilitado, que ele chegou prostrado, sim, se chegou debilitado. Teria que ter um tempo para que ele pudesse tomar água, se hidratar, se alimentar, para daí ele mostrar que ele estaria disposto novamente. Não deu nem tempo para isso. Rapidamente, quer dizer, acho que talvez visualmente olharam, falaram, não, esse cão não tem condições, vamos matar. Temos que fazer a eutanásia nele, porque ele não tem mais condições, é um cão velho, está todo doente, está ruim, está prostrado, vamos lá. Mas sem nenhum diagnóstico, será que não houve um veterinário lá que constatou algum problema nele? Então fica aí uma linha tênue perigosíssima, se qualquer animal que for para lá, não, visualmente não dá, ele não tem condições, vamos eutanasiar, o que é um risco, não é? Então vamos aguardar as investigações, a polícia está no caso, o Ministério Público também foi agora provocado pela Comissão de Bem-Estar da OAB, pela presidente Adriana, o próprio Júnior, que é o tutor do Apolo, que está, enfim, extremamente entristecido, não é para menos, né? Vai acompanhar o caso, ele também é estudante de veterinário, tem uma veterinária que cuidava do Apolo, que sabe os laudos todos dele de saúde, enfim. Agora é confrontar todas essas informações e saber o que realmente aconteceu. E a gente vai continuar acompanhando de perto. Uma pena que o Apolo não volta mais.